Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que Deus ele compara um trabalho de feitiçaria como uma inveja? Por que é que Deus diz que a inveja é pior do que uma feitiçaria? Porque é que quando você consegue ter a percepção que uma pessoa, o que ela sente por você, de você, é apenas inveja, é pior para você quando você não quer se afastar dessa pessoa. Porque é que Deus explica que a inveja, ela corrói até os ossos. Ela come a matéria, o cabelo, os ossos de uma pessoa. Quer dizer, a pessoa definha do lado do invejoso. E aí, quando você não busca se revestir do Espírito Santo, o sentimento da inveja, ela cronifica. Ela toma conta daquela pessoa e a pessoa não consegue ter mais gratidão. Ela não consegue mais ter visão. É isso que Deus explica no manual de vida. Então, por que é que o trabalho, o sentimento da inveja é pior do que feitiço? Então, tem pessoas que dizem, eu não creio na inveja. Isso aí é uma mentira, mas creio na feitiçaria. Outros não crê na feitiçaria, mas crê na inveja. E ele não consegue ter o crepúsculo, a visão, a percepção do que é a inveja, do que Deus explica a respeito da inveja. Então, você só descobre mesmo, de fato e de verdade, a respeito da inveja, se você buscar a Deus como Deus ensina. Por quê? Porque Deus explica que se você busca uma religião e não entende sobre o poder da palavra, o que significa a palavra, você não é convencido da palavra. E aí a pessoa entra na soberba, ela entra na comparação, ela entra na competição e ela não consegue ter a visão sobre a palavra. Então ela sabe tudo do outro, das pessoas. Ela sabe quando uma pessoa é soberba, quando uma pessoa é mentirosa, é orgulhosa, é invejosa. Tudo ela sabe dos outros, mas dela o crepúsculo, a virada de sentimento, a virada da visão da pessoa, a falta de comunicação que a pessoa começa a ter quando começa a sentir a inveja do outro, a pessoa não consegue ter a visão. Então, o que é que ela faz? Ela vai desfazer do outro, rebaixar o outro, humilhar o outro. E Deus explica isso na Bíblia. Então, Deus diz que amaldiçoado é aqueles que amaldiçoam um feiticeiro. Então, tem pessoas que têm medo do feiticeiro. Quando ele não sabe sobre o espiritual, a maioria das pessoas, ela tem medo do feiticeiro. Mas ela não tem medo do invejoso. Ela sabe que uma pessoa tem inveja dela, mas ela não quer, ela não se afasta daquela pessoa invejosa. Ela não crê na inveja. Por quê? Porque não sabe a respeito dessa virada do crepúsculo, que é o que eu vou explicar aqui para você da forma mais visível possível para você entender a respeito disso, do que Deus explica a respeito disso, do sentimento quando muda dentro de você. Ou quando alguém muda o sentimento por você. Quer dizer, aquela mesma pessoa que lhe impulsionou, lhe incentivou a você fazer algo, depois ele mesmo está rebaixando. Depois ele mesmo está desfazendo. Depois ele mesmo está se explicando. Porque foi que ele não quis isso, que você quis, você se deu bem e agora ele não consegue lhe olhar. Ele não consegue vibrar com você, ser feliz com a sua vitória? Como assim? Que sentimento cruel é esse que divide a palavra, que divide sentimentos, que divide famílias? E Deus explica isso, que não tem como ninguém deter a inveja. Não tem como. A única pessoa que barra a inveja, que faz o próprio invejoso quebrar a cara com você, quando ele se mete com você, quando ele cria uma obsessão por você, quando ele quer lhe destruir, quando ele quer desfazer, tomar de você, lhe humilhar,
Deus é o único que pode deter a inveja, barrar aquele sentimento, fazer com que aquela pessoa veja o que é que ela está fazendo de errado, porque é um sentimento. Então você tem que entender como é que funciona esse sentimento. Porque é que tem amizades que tem prazo de validade. Tem prazo de validade, é você que tem que ter a visão. É uma pessoa que gostava tanto de mim e agora está levantando um exército contra mim, botando as pessoas contra mim, falava bem de mim, agora está falando mal de mim. Como assim? O que foi que eu fiz com essa pessoa? Então Deus explica o que significa isso para que você tenha cada vez mais conhecimento e entendimento a respeito desse sentimento, do que Deus explica. Então, em Jó 3:8, Deus diz: amaldiçoados sejam aqueles que amaldiçoam os feiticeiros. Sobre o monstro Leviatã, escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo. Quer dizer, quando ele muda o sentimento, quando ele começa a ver diferente. No crepúsculo é a mudança, como eu expliquei para você em outro conteúdo, né? Que espera a luz e não vinha, e não veja as pálpebras da alva. As pálpebras da alva é a claridade, é a revelação da própria visão. A pessoa não tem a visão se ela não caminha com o Espírito Santo. Ela não tem a visão do que é que está acontecendo com ela. Se ela não busca Deus, ela não consegue ter essa visão. Porque não fechai as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre. Jó estava falando aqui para Deus. Porque eu não morri desde a madre, e saindo do ventre não extirpei, porque o Senhor não me matou, porque o Senhor fez que eu nascesse. Jó teve muitos dilemas com Deus quando ele estava sofrendo, porque ele não estava entendendo a razão do sofrimento dele. E Deus devolveu tudo a Jó. Por quê? Porque Deus usou Jó para ensinar a você a respeito do medo. Deus usou Jó. Não é que Jó merecia passar por aquele sofrimento. O livro de Jó foi um livro antes da vinda de Jesus Cristo. Então Deus usou Jó, porque Jó cria tanto em Deus, confiava tanto em Deus, era um homem tão próspero, que Deus disse: eu vou usar esse homem para ensinar as pessoas a respeito do medo, do sentimento, do que o medo é capaz de uma pessoa que ela alimenta as iniquidades, que ela não quer saber sobre o pecado, que ela quer viver pela razão dela, não crê na palavra. Então, por isso Deus, ele devolveu tudo a Jó, porque Jó foi usado. Deus disse: eu vou usar esse, né? Lá atrás. Porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse. Aquela ele clamando. Por quê? Porque o Senhor me deu tanta coisa, porque o Senhor me fez próspero, por que eu estou sofrendo? O dilema de Jó, porque os peitos para que eu mamasse, porque o Senhor me deu tanta prosperidade para depois de me tomar tudo, né? Foi o dilema de Jó com o Espírito Santo. Então Deus explicou a Jó a respeito desse excesso de medo e do que era uma feitiçaria, porque aqui é Jó, Deus ensinando a Jó. Quer dizer, Deus está explicando que o feiticeiro, a feitiçaria é pior do que a inveja. É isso que diz aqui no começo. Amaldiçoados sejam aqueles que amaldiçoam os feiticeiros. Por que Deus está explicando dessa forma? Porque se você caminha com uma pessoa e você fala dela e você desfaz dela, toda pessoa que comete esses erros, ela vive ganhando e perdendo. Porque ela só se aproveita das pessoas. Preste bem atenção para você entender sobre a inveja. Que é um sentimento que ela vai crescendo mediante os pecados. Ela vai crescendo dentro de uma pessoa, a inveja. Só se quebra a inveja com gratidão. Então, se a pessoa é ingrata, é impossível ela não ser invejosa. Entende? Vai ser impossível, se ela é ingrata, vai ser impossível ela não sentir inveja por alguém.
na comparação. Então, quem é invejoso, ele é competitivo. Por quê? Porque ele se compara, porque ele não se põe no lugar do outro, porque ele não consegue lhe incentivar nos seus projetos. O invejoso, ele não consegue lhe incentivar. Se você falar que vai fazer uma coisa para uma pessoa invejosa, ela vai desfazer de você, ela vai comparar você com outra pessoa, entende? Se ele não se vê no projeto, ele não vai lhe apoiar, mas antes ele vai lhe humilhar, ele vai rebaixar. Esse é o sentimento da inveja. Ele não tem sentimentos bons, então quando ele se compara, ele compete. Se ele não se vê no seu projeto, como ele vai lhe ajudar? Como é? Deus explica, não tem como. Se a pessoa, ela não consegue ter os sentimentos bons, ela não consegue se pôr no lugar do outro. E é por isso que Deus diz, se você não amar o próximo como a si mesmo, você quebra os mandamentos. Então, se você não se ama, como vai dar amor a alguém? Não tem como. Então, vai conseguir caminhar com alguém se estiver tirando um benefício, uma vantagem, um interesse próprio. Entende o que Deus está explicando? Então, por isso, Deus estava ensinando isso aqui a Jó, para que você entenda. Porque agora jazeria e repousaria e dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros, a terra se edificam casas nos lugares assolados pelo medo. Quando fala assolados, é o excesso de medo em uma pessoa. Ou com príncipes que possuem ouro e enche as casas de prata. São pessoas totalmente que vivem pela matéria, pelo interesse. Pelo interesse, ela vive apenas de ter vantagem com pessoas. Então, ela usa as pessoas. Ou como aborto oculto. É aquela pessoa que comete erros em oculto. Ela aborta o próprio sentimento. Ela aborta, ela vai desfazer daquilo que ela lhe deu, daquilo que ela fez por você. Quando ela tem a visão que você melhorou mais que ela. Entende o que Deus está ensinando aqui a Jó? Que enchem as casas de prata ou como um aborto oculto. Não existiria como as crianças que não viram a luz. É como um sentimento que a pessoa nunca deixou amadurecer dentro de si por viver competindo, por viver se comparando com as pessoas, por querer viver aprendendo apenas pela visão. Então, ele quer viver pela visão, ele não é espiritual. Ele não sendo uma pessoa espiritual, ele é uma pessoa que alimenta apenas a carne. Então, pela carne, ele vive pela carne, o sentimento dele é só da carne, é uma pessoa que não jejua, nem lê Bíblia, não crê em Deus, um exemplo. Então, ela vai querer viver aprendendo pela visão. Então, pela visão, ela quer já que ela não se conhece, ela se compara. Quando você vê alguém dizer assim, pelo menos esse pecado de fulano aí eu não tenho. Veja que ele não sabe o pecado dele. Então ele quer saber, ele quer aprender, ele quer se comparar, ele vive competindo, ele quer entender se ele é melhor do que fulano. Quando você vê alguém que compara a pessoa com outra, né? Por que você não é igual ao seu irmão? Veja que ela se compara. Ela se comparando, ela vai comparar você com fulano ou com cicrano. Porque ela não sabe lhe ensinar, ela não sabe lhe mostrar como você agir, então ela vai comparar. Por que você não age igual a sua irmã? Por que você não é igual ao seu irmão? Para desfazer de você, entende? Para diminuir você. Porque são pessoas que não conseguem mesmo, ela não consegue e não vai conseguir. Ela não vai conseguir, ela não consegue olhar para ela não consegue saber os próprios sentimentos, por isso ela nunca tá errada. Por quê? Porque vai acumulando o erro, vai sempre jogando a culpa nas pessoas, nunca tá errada, nunca quer pensar, nunca quer sentir nada, não quer sentir, não quer assumir que erra, quer viver pela visão, quer viver dizendo que nunca erra, que é perfeito. Então, esse tipo de pessoa é prazo de validade para você conviver com ela, com esse tipo de pessoa. Porque a inveja dela
da vida dela vai barrar a sua vida. A inveja do outro vai barrar a sua vida. Então veja que o outro não consegue se pôr no seu lugar, não consegue lhe incentivar. Ele não consegue. Ele não consegue lhe incentivar porque ele não vê. Se ele não vê você, se ele não se vê no seu projeto, como ele vai confiar em você? Não, se ele melhorar, vai me largar. Entende? Se ele crescer, vai querer ser melhor do que eu. É assim que a pessoa pensa. Então você tem que entender a respeito disso, do que Deus estava explicando aqui a Jó. Quer dizer, você começa a lidar com uma pessoa e depois você começa a perceber que a pessoa, ela só lhe usa. Ela só lhe chama para os lugares, mas lhe abandona lá, naquele lugar. Já aconteceu comigo. De amiga fazer tudo para ir para um lugar com ela. E quando chega lá, que ela viu o namorado, ela não disse nem tchau. Saiu correndo, se abaixando e foi embora. Porque viu o namorado, o ficante, ela estava ali escondido, não disse nem tchau a mim, com medo do homem. Então, quando eu procurei, cadê a mulher? Me deixou só na festa. É uma pessoa que vive por ela. Você não pode confiar nas pessoas que ele não tem sentimento pelo outro, porque ele mente, ele omite, ele esconde o sentimento dele e ele usa as pessoas. Ele incentiva nas coisas, depois ele está desfazendo de você. Ele incentiva a ir para os lugares, ele abandona lá. Ele deixa lá. Então você diz assim, mas ela só lhe deixou lá porque ela viu, ficou com medo de apanhar, foi por ela. Mas não é só uma coisa que você percebe, que a pessoa não tem sentimento nenhum. Você vai percebendo. No convívio você percebe que a pessoa não tem sentimento nenhum. Uma época lá no meu passado, essa mesma pessoa que fez isso comigo, foi quem me apresentou uma pessoa que eu convivi com ela por 4 anos, com ele, né? Com o homem que eu morei. E quando eu conheci ela, que eu não conhecia ele, ela dizia assim, mulher, tu conhece fulano que trabalha em tal lugar? Eu disse, não. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer porque, olha, vai dar certinho com você. É uma pessoa super autoastral, uma pessoa que topa tudo, que gosta de beber, que gosta de dançar, vai dar certinho você com ele. Vou lhe apresentar. Como eu era só, conheci a pessoa, né? Mas eu não sabia das intenções dela. Depois foi que eu comecei a pegar qual era a intenção dela. Por que ela me apresentou para aquele rapaz? Na verdade, o rapaz dava em cima dela. Preste bem atenção para você entender a respeito do que é uma pessoa que ela não consegue se pôr no lugar do outro. Ela me apresentou o rapaz. Por quê? Porque o rapaz era bom pagador. Gastava tudo nas farras, nas festas. O rapaz, ele dava em cima dela e ela não queria. Então, já que ela não queria, vou apresentar uma amiga que quer. Foi assim o pensamento dela. Então, ela disse, vou apresentar um amigo, porque já que ela não quer, né? Foi assim que ela pensou. E aí, realmente, quando eu conheci aquele homem, gostei muito. Gostei tanto que fiquei 4 anos. Mas o que aconteceu no decorrer do tempo? Esse rapaz, ele era amigo de outro rapaz que era um cliente meu. Que esse cliente meu, ele dava em cima de mim. Eu também não queria esse cliente. Então, já que ele dava em cima de mim, me chamava para os lugares, eu não queria esse amigo que dava em cima de mim era amigo dela, e ela era amigo desse outro. Então, já que todo mundo se conhece, só falta eles dois se conhecer. O meu cliente, que era meu colega, conhecia ela. Só que ele era afim de mim. O que era colega dela, que não me conhecia, era afim dela. Então foi o que ela fez? Vou fazer a jogada. Vou mostrar, vou incentivar a Juliana a conhecer ele, vai que rola. Por quê? Porque eram pessoas que eram mão aberta, que gastavam nas farras, enfim. Quando a gente se conheceu, que a gente fomos para algum lugar, fomos nós 4. Quer dizer, o rapaz era afim de mim e eu não queria. O outro era afim dela e ela não queria. E ali se conhecemos nós 4. Saímos nós 4. E ali naquela farra, naquela brincadeira, fomos para um aniversário, se conhecemos melhor no aniversário.
E no outro final de semana fomos para outra festinha, barzinho, não lembro. Eu sei que dali do barzinho, quando acabou a festa, vamos para outro lugar, para outro carro com som, abre a mala. E lá a gente começou a dançar, eu e o amigo que ela me apresentou, que foi o que eu morei por 4 anos. E ali rolou a química total. Rolou a química. Sabe quando você se conhece e percebe que a pessoa tem tudo a ver com você, com o tempo que você está vivendo, né? Tinha tudo a ver comigo, com aquilo que eu estava vivendo. Então ali, quando a gente se conectou, ficou os dois boiados. O que estava atrás de mim boiou, ela também boiou. E o que aconteceu na hora? As duas pessoas, para você ver o que é a inveja, eles não conseguiram mais se aproveitar da festa. Ali aquela festa morgou para eles, acabou a festa para eles. Quer dizer, o rapaz que estava me querendo, ele já sabia que eu não queria, mas ele ficava tentando, né? Por isso ele ia para os lugares, mas eu dizia que eu não queria. Ele era apenas meu cliente. E ela, que sabia que não queria nenhum dos dois, estava só flertando para se aproveitar da bebedeira, das coisas pagas. E ali, quando eu fiquei com aquele homem dançando e me beijando, que foi a primeira vez que a gente se beijou e tudo, ali aquelas duas pessoas morgou ao ponto deles não conseguirem aproveitar mais a noite. Eles se sentaram no carro, abriram a porta do carro, se sentaram, começaram a cochilar, perderam a festa. E a gente ficou sem entender. Eu e a pessoa, no momento, ficou sem entender. Depois a gente conversou e não sabia a respeito da inveja na época. Não, eu não sabia. Até no momento eu também não sabia. E a gente conversou, você viu o que aconteceu. Menino, eles perderam a festa, perderam o clima, não conseguiram beber, nem aproveitar, nem dançar. Cada música boa podia ter, né, se envolvido melhor ali na brincadeira, mas não, eles morgaram ao ponto de dormir. Eles morgaram ao ponto de dormir. E mais na frente, depois, foi que eu fui percebendo a competição daquela moça comigo. Por quê? Porque ela mudou totalmente o comportamento depois daquilo ali. Ela começou a desfazer de mim em alguns momentos. Ela começou a dizer assim, porque eu firmei com o rapaz, comecei a namorar, depois fui morar junto. E ela, você tá com ele porque eu não quis. Era assim que ela dizia. E eu cheguei a dizer pra ela, graças a Deus que você não quis. Porque eu quis e tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso. Eu falei pra ela. E ela começava a desfazer de mim e eu comecei a perceber pelas palavras. Eu digo, como assim uma pessoa que gostava tanto de mim? Né? Então, em outros momentos, eu percebia que ela dizia assim para desfazer de mim, com a inveja, né? A minha filha disse que quando tá eu e você nos lugares, você parece a minha mãe. Era assim os comentários dela, ao meu respeito. Quer dizer, aquela coisa que ela sentia por mim, acabou. Aquilo ali, acabou. E olha o perigo que eu corri. E se eu fosse uma pessoa altamente inflamada, magoada, porque eu era, mas não tanto ao ponto de eu perceber e relevar. Mas se eu fosse muito machucada, maltratada na vida, eu ia correr um sério risco de maltratar ela, desfazer dela e sair agressão, alguma briga dessa natureza, dessa qualidade. Quer dizer, a pessoa que tinha sido uma ponte, né, para minha felicidade no momento, para aquilo que eu estava vivendo, se isso acontecesse, eu podia, como um pecado de feitiçaria. Quer dizer, aquela pessoa que foi ponte para mim, para algo bom, se eu maltratasse ela, quem ia perder? Eu. Por isso Deus explica que a inveja é como um pecado de feitiçaria. Se você não tiver o olho espiritual, eu escapei fedendo dessas situações. Ela mesmo foi quem se afastou de mim. Ela não conseguiu mais conviver comigo. E eu percebia que ela era uma pessoa altamente perigosa, altamente invejosa, porque outras pessoas disseram que ela dizia que eu era muito canguinha, que eu era mesmo. Mas eu percebia por que era que uma pessoa que gostava tanto de mim agora estava desfazendo de mim,
falando mal de mim para outras pessoas, né? Para defender o próprio sentimento dela? Como assim? Então, quando você é novo, você não consegue ter essa visão, essa percepção, o perigo que você corre quando você está lidando com uma pessoa invejosa. Porque ela só consegue lidar com você enquanto ela lhe manipular, enquanto ela tiver vantagem em cima de você, enquanto ela vê algum benefício com você. Se não, ela começa a jogar as pessoas contra você porque ela está defendendo o sentimento dela. Entende o que a Bíblia explica? Por que é perigoso? Então, aí você entende por que é que Deus compara a inveja como feitiçaria. Porque se você está lidando com uma pessoa que ela proporcionou alguma coisa boa para você, se você está lidando com uma pessoa que ela proporcionou alguma coisa boa para você, depois ela mesma pode lhe provocar e você cair. Entende? E você não ter discernimento, você não ter visão, então você vai se defender. Você vai atacar, você vai desfazer, você vai maltratar aquela pessoa porque a pessoa está lhe provocando. Mas se você não tem a visão do espiritual, quem vai cair? Quem é que vai cair? É por isso que Deus diz, busque o conhecimento. Não viva de forma enganada. Porque uma pessoa que ela é apenas carnal, ela vive ganhando e perdendo. Porque ela lidar com as pessoas, diz que as pessoas têm inveja dela, mas ela não sabe quando ela tem a inveja. Porque é só Deus que revela isso. Por isso Deus disse, se você busca uma religião e você não entende como funciona a palavra, sua religião é vã. Quer dizer, você crê na religião, mas não crê na inveja. Você crê na feitiçaria, mas você não crê na inveja. Você crê na inveja, mas diz que não acredita em feitiçaria. É tudo a mesma coisa. É você que tem que pegar a visão. Como é que funciona isso? Quer dizer, se eu não tenho gratidão, se eu sou uma pessoa que eu me comparo, mesmo que eu tenha proporcionado algo bom na sua vida, foi eu que fui a ponte, por isso eu lhe contei esse caso. A moça quem tinha sido a ponte, ela quem tinha me apresentado aquele homem. Porque agora ela não foi querendo falar mal dele. Porque ela estava falando que ela não ficou com ele porque ela não quis, mas ele era afim dela. Porque agora ela estava se explicando o tempo todo para mim, porque ela estava se comparando e defendendo os seus próprios sentimentos. Ela não tinha realmente sentimento por ele. Ela não tinha. Ela estava remoendo. Quer dizer, podia ser eu que estivesse feliz, porque eu vivi uma fase muito feliz com esse homem. Enquanto não passou essa fase, essa nostalgia de viver nas festas, nas baladas, nas praias, que eu viajei muito com ele, Bahia, muitos lugares com ele, muitas praias, arrumei muitos amigos, foram muitas festas e eu vivi uma fase muito boa. Aquilo que eu não vivi no primeiro relacionamento, eu vivi no segundo. No primeiro era um cárcere privado, era um ciúme doentio, era terrível o casamento. Quer dizer, por mais que o segundo não deu certo, mas foi bom enquanto durou. E eu dizia isso para ele. Foi bom enquanto durou. Eu vivi uma fase que eu nunca tinha vivido na minha vida. E foi bom aquela fase. Apenas aquela fase. Depois que eu comecei a amadurecer e a pensar no meu futuro, eu vi que não tinha nada a ver com a minha visão, com o meu propósito de vida. Porque era uma pessoa totalmente desequilibrada, né, nos vícios. Ele gostava muito de bebedeira, era muito estragado com dinheiro. Então eu decidi que eu não podia confiar para casar, para ter filho. Porque você tem um filho com um homem que ele é totalmente farrista, era assim a minha visão. Se eu tiver um filho com esse homem, que ele não tem controle dos vícios dele, ele não vai parar de beber porque tem um filho. O filho vai ser praticamente meu, porque ele vai dizer, cuide, e você que não pode ir, eu posso. Eu já sabia como era que funcionava, porque eu já fui casada e eu sabia. Então eu não podia confiar na pessoa. Então eu vivi aquela fase muito boa e depois eu decidi abrir mão do relacionamento. E eu abri mão sofrendo. Eu abri mão chorando. Porque foi uma fase muito boa, mas eu sabia que dali não tinha mais futuro nenhum. Não dava para tirar mais leite dali, porque não era o que eu queria para mim.
a fase que eu vivi. Por isso eu disse, em outro conteúdo eu disse, quando é que você conhece uma pessoa que alguém apresenta? Você se envolve acreditando, alguém apresentou, mas você não tinha filtro. Você nem se conhecia direto. Eu estava vivendo uma fase nova. Eu estava me descobrindo. Então eu me envolvi pela farra, pelo momento. Entende? Mas o que eu estou contando para você a respeito da inveja, como você começa a perceber o perigo que você corre em viver com uma pessoa que ela não consegue mais conviver com você. Ela só conseguiu conviver até ali. Dali por diante, ela está o tempo todo querendo desfazer, querendo falar mal, porque ela está se comparando. Porque ela quer dizer, ela está vivendo assim, eu não quis esse homem. Ele deu em cima de mim, eu não quis. Então ela está justificando. Entende? Então eu expliquei, né, as fases. Quer dizer, a pessoa apresentou para se dar bem, porque não queria perder os amigos que bancava, porque não queria realmente aquelas pessoas. E aí quando ela começa a ter a visão que ela foi quem perdeu na situação, agora ela vai desmotivar. Agora ela vai desfazer, agora ela vai maltratar, porque ela está defendendo o sentimento dela. É isso que a Bíblia ensina sobre a inveja. E é por isso que Deus explica para você que você caminhar com o invejoso é como um feiticeiro. É como um feiticeiro. Por que é que os feiticeiros, ele responsabiliza... Na visão do feiticeiro, eu vou explicar para você entender na visão do feiticeiro como é, porque ele não se conhece. Todo feiticeiro, ele não se conhece. Então, tudo que acontece com ele foi mandinga, foi trabalho, foi feitiço, nunca ele tem culpa. Por quê? Porque ele não se conhece. Então, até quando acontece algo ruim com ele, ele vai buscar nos trabalhos, nas cartas, no jogo de buzo, para explicar o que foi que aconteceu. Porque ele tem os espíritos para dizer as coisas a ele, e porque não diz dele. Então ele vai explicar. Então na crença daquele espírita, daquele feiticeiro, sempre tem que ter um culpado. Entende? Ele nunca vai entender sobre a soberba, sobre o orgulho, sobre a mentira. Ele nunca vai entender se ele não buscar Deus como Deus ensina. Porque é só através do jejum. É só através do jejum que Deus, ele aquebranta a alma de uma pessoa para revelar sobre o espírito. Então, se a pessoa já alimenta só a alma dela, não quer saber do espírito, ela nunca vai se conhecer. Ela vai estar justificando tudo o que acontece com ela. Ela não sabe a razão do que acontece com ela. Então, na cabeça de um feiticeiro, ele diz assim, eu cuido da minha área espiritual. Eu busco. Eu entendo, entende? Então, por exemplo, se acontece algo com ele, como eu já vi muitos falar, ele vai querer saber a razão e os espíritos vão enganar ele. Ele nunca vai ser, nunca que ele vai ter essa revelação. Então, por exemplo, ele adoeceu, se ele adoecer, se ele levar um acidente de carro, de moto, o que acontecer com ele? Ele vai buscar qual foi a razão disso. Então o Espírito vai jogar ali na mente dele a revelação. Qual é a revelação que vai ser dada? Então, se for um cabelo que eu comprei, um mega ré que eu botei, foi porque foi de uma pessoa que era mal, que eu não entendia. Por isso que aconteceu isso comigo. Porque eu botei um mega, não é que isso não exista, porque Deus explica que através... O espírito, ele precisa de uma ponte para agir na vida das pessoas. Ele precisa de uma ponte. Quem trabalha com feitiçaria sabe. A mulher, para conseguir um homem, ela precisa fazer o homem usar uma camisa enfeitiçada, uma cueca enfeitiçada. Ela sai com ele, troca a cueca dele, dá outra cueca. Ela dá um jeito para aquele homem usar aquela peça que foi trabalhada na feitiçaria. Tá entendendo? Para poder ela conseguir, existe a ponte, existe. Mas o espírito, ele trabalha na base do sentimento. Por isso eles dizem, não existe fazer uma amarração para uma pessoa que ela não conhece, que ela nunca teve sexo, que ela não se beijou com a pessoa. Tem que ter um contato. Tem que existir.
tem que existir um contato, tem que existir uma ponte ali para poder acontecer. Então, eles trabalham em cima do sentimento, da razão do sentimento da pessoa. Entende? O que os espíritas ensinam é o que eu estou explicando para você. O que eu vivi e o que a Bíblia diz. Então, eles naturalizam tudo porque ele não busca o verdadeiro Deus. Então, para eles, as mentiras dele é a verdade dele. Entende? Eles têm uma visão totalmente errada de julgamento, porque ele não é convencido nada da vida dele. Um exemplo para que você entenda. Se ele manda um feitiço para alguém, alguém adoece, pega um câncer, ele vai dizer: foi os espíritos que fez justiça, porque eu não caminho só, eu não ando só, foi os espíritos. Mas quando for com ele, ele vai dizer o quê? E quando uma criança tem câncer? Por que aquela criança tem um câncer? Então, existem as coisas. Com ele já não sabe nada, então é outro julgamento. Ali foi o feitiço, porque buliu, porque mereceu. Aqui já é problema de outra vida, veio pagar. Ele vai mudar no crepúsculo do sentimento, muda a revelação. Era o que Deus estava explicando aqui para Jó. Ele não sabe. Então quer dizer que ele crê no feitiço quando ele faz, quando ele manda, quando ele busca. E para justificar na cabeça dele, ele vai ter outra visão. E quando é criança? Por que não? Por que não é a mesma razão? Ele não consegue entender o que Deus revela, porque é Deus que revela na mente da pessoa. A razão do sentido daquilo que ela vive. Qual é o sentido que você vive? Qual foi o erro? Se é um erro de geração, se é um pecado que você cometeu, se foi a visão errada, um julgamento errado, uma coisa errada. Então, quer dizer, quando uma pessoa ela se torna feiticeira, ela nunca tem erro. Ela nunca está errada, porque é no crepúsculo que muda a visão, que muda o sentimento. Entende o que Deus estava ensinando aqui para Jó? Então eu fiz uma campanha lá, quando eu comecei as minhas revelações, que Deus começou a me ensinar as coisas, eu acompanhei uma campanha no YouTube, que era orando cada dia num vão da casa, para você ter ideia a respeito disso. Cada dia eu orava num vão da casa. Um dia no quarto, um dia na sala, um dia na cozinha. Um dia o bispo dizia para botar a mão na mesa. E era 7 dias de oração, cada dia num vão. Enquanto eu não botei a mão nas compras, na feira, Deus não revelou na minha mente o trabalho de feitiçaria que uma pessoa fazia contra mim há anos atrás. E eu lembro de tudo. Das confusões, do disse-me-diz que ela fazia macumba, que as pessoas vinham me dizer que ela estava saindo da casa do macumbeiro, e eu não dava valor. E ali Deus me revelou, quando eu botei a mão na feira, Deus jogou na minha mente a revelação do trabalho de feitiçaria que a mulher fazia contra mim. Quer dizer, é Deus que revela na mente das pessoas. É a revelação. Então, a pessoa que ela é profeta de Satanás, que ela é satanista, que as pessoas não sabem discernir a respeito disso, ele não crê como Deus explica. É por isso que ele diz saber tudo da vida dos outros, mas da vida dele, ele já muda o próprio sentimento. É por isso que ele tem esse duplo julgamento. Quer dizer, na vida de quem manda um trabalho, de quem faz amarração, de quem faz feitiçaria, existe a lei do retorno. Porque mexeu com você, porque tá pagando, porque nós trabalhou, porque clamou justiça, porque os espíritos é bom, porque eu alimento, porque eu sei. Mas quando é com uma criança, ele vai dizer isso. E numa criança? Por que uma criança adoece com câncer? É problema de outra vida. Isso, onde Deus explica que não existe outra vida. Então o que é que ele diz? Que não crê em Deus, que Deus é mentiroso. Todo espírito, ele não crê na Bíblia por isso. Porque ele não paga preço nenhum para ter a revelação de Deus. Ele não crê na Bíblia. Ele não crê na palavra. Ele não sabe como funcionam os sentimentos.
Então ele vai crer na feitiçaria, mas na inveja ele não crê. Ele não sabe como funciona o crepúsculo. O sentimento da competição e da comparação. Entende o que Deus estava explicando aqui a Jó? Então Deus diz, amaldiçoados sejam aqueles que amaldiçoam os feiticeiros. Por que é que ele se sente blindado? Protegido. Não é todo mundo que se mete com feiticeiro. Não é todo mundo, porque o povo sabe que isso existe. Não é todo mundo que se mete com feiticeiro. E o feiticeiro mesmo diz, você perdeu a noção, perdeu o medo do perigo, porque você sabe que eu alimento. Você sabe que eu não caminho sozinho. Entende? Então Deus diz, né? Vou ler de novo para que você entenda bem o que eu lhe ensinei aqui a respeito da inveja. Que não tem como você caminhar a vida toda do lado do invejoso. A não ser que você queira a vida travada. A não ser que você queira. Que você não acredite, que você não quer Deus. Entende? Amaldiçoados sejam aqueles que amaldiçoam os feiticeiros sobre o mosto de Leviatã. Olha, só você aprendendo muito sobre Leviatã para você entender que são tronos, são mágoas dentro da pessoa. Da soberba. É uma pessoa soberba. Leviatã, aquele povo que tem a cabeça de cerviz, que é empoderado, que não quer saber de erro nenhum dele, ele quer saber do ter, ele não quer saber do ser. Ele não crê dessa forma. E Deus explica que ele não crê. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo. O sentimento, ele muda dentro dele. Por isso eu lhe expliquei esse caso, para que você entenda. Porque é que Deus explica que a feitiçaria é como inveja. É como idolatria. Entende? Que esperam a luz e não vinha. E não veja as pálpebras da alva. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre. E em saindo no ventre não extirpei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Porque era que Jó clamava tanto para Deus explicar a ele. Porque ele tinha perdido tudo. Jó clamou demais pedindo a Deus. E aqui em Jó 41:9, Deus diz: só de olhar para ele, as pessoas tremem de medo e desmaiam. E ninguém há tão atrevido que despertá-lo se atreva. São pessoas altamente atrevidas. São pessoas totalmente destemidas. Ela mostra que não tem medo, porque ela superou o medo. Porque eu era assim. Eu não deixava ninguém perceber que eu sentia medo. Mas de tanto ser atormentada pelo medo a vida toda, eu cresci debaixo de ameaça, de xingamento. Eu aprendi a lidar com o medo, superei o medo e acreditei não ter mais. E é isso que Deus explica. São traumas acumulados dentro de uma pessoa. Entende? Então, por isso Deus explica aqui em Jó 41:9. Se de olhar para ele as pessoas tremem de medo e desmaiam, ninguém há de tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Entende? O que significa uma pessoa altiva ao ponto, soberba ao ponto dela crer em uma coisa e não conseguir crer em outra. Quer dizer, ela crê na inveja dos outros. Mas quando é com ela, foi uma feitiçaria. Foi uma mandinga. Porque eu cuido do meu lado espiritual. Porque eu busco. Busco de uma forma que não crê no pecado. De maneira nenhuma. Não busca Deus para ser liberto. Naturaliza o pecado e crê dessa forma. Então, como é que ele vai ter visão do crepúsculo? Da mudança de sentimento. Que ele vive pela competição e pela comparação. Que ele não quer entender a razão. Por isso eu lhe contei esse caso que eu vivi lá no passado. Foi lá no meu passado, meus 26 anos, que eu tive essa experiência. Quer dizer,
Eu era muito amiga dela, mas a amizade não durou por muito tempo. E ela gostava muito de mim. Tanto que me chamava demais para os lugares. Mas eu percebi que eu não podia confiar. Porque era uma pessoa que estava o tempo todo competindo e comparando. E eu percebia na fala. Ao ponto de eu dizer isso para ela. Graças a Deus que você não quis ele. Porque eu estou muito bem com ele. E que bom que você me apresentou. Porque aquilo que ela dizia que era tão bom e ia dar certo, agora ela estava defendendo e desfazendo. Você só tá com ele porque eu não quis. Ele andou tanto atrás de mim, eu não quis. Que bom que você não quis, amiga. Porque pra mim, deu muito certo. Tá entendendo? Como a pessoa muda a visão. Como ela não consegue vibrar com você. Até que ela não queria mesmo. Mas agora, por que estava se explicando tanto? Por que estava desfazendo tanto? Entende? Porque na visão, a pessoa se denuncia. Entende o que Deus explica? A pessoa ela vai se denunciar. E o perigo que você corre de conviver com uma pessoa que ela tá lhe inflamando o tempo todo, lhe maltratando o tempo todo, desfazendo de você, uma hora você vai reagir. Uma hora você reagindo, o perigo que você corre de você perder. Porque a pessoa está apenas se defendendo. É você que tem que entender isso. E relevar. Amiga, foi bom enquanto durou nossa amizade. Mas agora, né? A pessoa está dizendo, minha filha acha que você é minha mãe. Minha filha. Olha o comentário da moça. Mesma idade que eu ela tinha. Mesma idade. E ela dizia, minha filha diz que quando tá eu e você nos lugares, as pessoas pensam que você é minha mãe. Quer dizer, ela usava sempre alguém para dizer aquilo que ela queria dizer, aquilo que ela queria ouvir, entende? Mas ela não aguentava em não falar, em não demonstrar, porque ela queria se defender dos próprios sentimentos. Por isso é perigoso você estar convivendo com alguém que sente inveja de você, que se compara com você. É perigoso e é você que tem que entender a respeito disso. Até que ponto eu posso confiar e caminhar com uma pessoa? Se ela for invejosa, tem prazo de validade. Se ela é invejosa e competitiva, ela nem consegue lhe impulsionar, porque ela não consegue lhe encorajar. Vá, amiga, bora. Ela faz por algum interesse. Por isso eu lhe contei esse caso. Por que foi que ela apresentou? Porque ela via vantagem. Porque ela não queria se afastar dos rapazes, né? E aí quando ela começou a ver a situação boa, como assim? Eu que fui a ponte, eu que apresentei, para você ver como é esse crepúsculo que Deus explica na Bíblia. Que é a virada de sentimento, a mudada de visão. Aos poucos eu vou mostrar cada vez mais aqui para que você entenda como uma pessoa ela valoriza tanto aquilo que é dela, aquilo que é do outro ele desvaloriza e aquilo que é dele ele já valoriza, já aumenta o valor. É na sua cara que ele faz isso. Ele não tem visão. Em outro conteúdo eu vou explicar isso para você. Quando você pega na aparência a pessoa fazendo isso. Como assim? A pessoa chega com uma coisa, é tanto. A pessoa mostra pra você que aquilo é valoroso, é caro porque presta, porque ele tá vendendo. Mas se for pra ele comprar a mesma coisa, você vai ver como ele vai desvalorizar. A mudança muda, o olhar muda, o sentimento muda de quem não consegue sentir nada pelo outro. Ele vive nos agrilhões do sentimento dele. No sentimento dele. O tempo todo ele. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Mas ele não tem amor. E se não tem amor, não tem gratidão. E aí vai existir o quê? A competição e a comparação. É por isso que tem prazo de validade. Você lidar com pessoas invejosas tem prazo de validade. Então, eu peço para você, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo, tá bom?